Nos primeiros 7 anos de vida, uma criança está em um estado de hipnose natural. Tudo o que ela vê e ouve vai direto para o subconsciente, e é esse subconsciente que molda 95% da vida adulta. Se você quer mudar sua vida, precisa olhar para sua infância, porque é lá que tudo começou. Por que é tão difícil mudar? Talvez não seja a falta de força, mas um padrão que foi instalado lá atrás, antes mesmo de você entender o que era uma escolha. Eu sou Paulo Grego e hoje vamos entender como a infância molda a base do que você vive agora. Com a sensibilidade de Gabor Maté e a ciência de Bruce Lipton, este episódio mostra como a sua história não é uma sentença, mas um caminho de cura. Durante os primeiros 7 anos, o cérebro de uma criança opera predominantemente em ondas θ, um estado de hipnose natural. Nesse período, tudo é absorvido sem filtro: palavras, gestos, emoções, silêncio. A criança aprende observando o ambiente. O que ela vê e sente, ela grava, e isso se torna a base dos comportamentos que ela vai repetir mesmo na fase adulta. O estado mental da criança e a programação é como se a infância fosse uma gravação contínua. E agora, adulto, você está vivendo esse roteiro. O que parece o seu jeito pode ser só uma repetição de algo que você absorveu desde o início da sua vida. Reconhecer isso não é culpar seus pais, é assumir o poder de dar significado ao que ficou sem explicação. Trauma não é só o que acontece, é o que acontece dentro da criança quando ela não pode ser quem é. Se ela sente que precisa esconder emoções para ser aceita, ela aprende a se adaptar. Isso cria uma ruptura interna. Com o tempo, essa adaptação se torna uma identidade, mas é uma identidade moldada pelo medo de não ser amada. Trauma é o que desconecta a criança de si mesma. A criança se molda para caber dentro de si e, sem perceber, o adulto segue vivendo dentro deste molde apertado. Sentir demais, precisar de afeto ou buscar aprovação pode não ser fragilidade, mas uma estratégia de adaptação. E quando você entende isso, começa a se libertar da armadura emocional que você vestiu por proteção. Pais não ensinam apenas com palavras. Eles ensinam com energia, com ausência, com tom de voz. A criança capta tudo. Mesmo quando nada é dito, o corpo dela entende o ambiente. Esse padrão emocional vivido na infância forma a base do sistema nervoso. E muitas vezes, o que é aprendido como normal é apenas repetição do que também foi transmitido aos pais. Você pode ter aprendido a viver em alerta mesmo que ninguém tenha te ameaçado. Isso acontece quando o ambiente era instável, era frio ou silenciosamente tenso. O corpo aprende a se defender mesmo sem perigo, e anos depois ele continua agindo como se o risco ainda estivesse presente. Mas agora você pode ensinar o seu corpo a viver diferente. Adultos feridos são apenas crianças adaptadas. Quando não reconhecemos a origem do vazio, buscamos fora o que faltou dentro. Relacionamentos intensos, perfeccionismo, necessidade de controle, e tudo isso pode ser uma tentativa de compensar a desconexão de si mesmo. E enquanto você não olha para dentro, segue reagindo, não escolhendo. Muitas vezes, o padrão se repete não porque você não quer mudar, mas porque a raiz emocional nunca foi acessada. Você tenta agir diferente, mas o impulso vem de um lugar mais antigo. E quando você se aproxima desse lugar, com cuidado e presença, você começa a abrir espaço para uma nova forma de existir, uma forma mais leve, mais consciente. O cérebro é plástico. Ele se reorganiza com novas experiências e repetições conscientes. A mudança acontece quando você observa seus padrões sem julgamento e escolhe agir diferente, mesmo que seja difícil. Com o tempo, o novo se torna familiar. E o que era automático perde força. A consciência é o início da reprogramação. Tomar consciência é como voltar para casa. Você começa a enxergar o que estava agindo por você sem que você percebesse. E esse olhar não julga, ele cuida. E quando você cuida do que ficou esquecido, a mudança não é forçada. Ela surge como consequência de uma reconexão. E tudo aquilo que você sente hoje tem uma origem. E essa origem pode não ser culpa de ninguém, mas é sua responsabilidade se curar. A infância molda, mas não define. Ela deixou marcas, mas não determinou o seu destino. E agora, com consciência, você pode escrever um novo capítulo. Então reserve alguns minutos e escreva o que você mais precisava ter ouvido quando era criança. Essa resposta pode te mostrar aonde você pode se reconectar. E se esse vídeo de alguma forma colaborou com o seu crescimento, compartilhe com quem precise olhar para a própria história
com mais carinho. Escreva aqui nos comentários qual parte da sua infância você está pronto para acolher. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue crescendo. Estamos apenas começando a desbloquear o que há de mais verdadeiro em você. Um grande abraço e até a próxima.